Eu queria te trazer aqui uma reflexão, que eu comecei a pensar nela na quinta-feira. E ela foi evoluindo e eu tirei alguns apontamentos. E no tempo que eu tiver aqui para falar, a gente vai conversar. Se não der tempo, a gente continua em outro dia. E eu coloquei um tema, que é uma pergunta retórica, que é para você começar a pensar, que é: firmes como um monte ou como as ondas levadas pelo vento? Firmes como um monte ou como as ondas do mar que são levadas pelo vento? Pergunta para o seu irmão aí: você está firme como um monte ou você está firme igual um prego na areia? Pergunta aí. Firme como um monte ou igual um prego na areia? Né? Tem gente que está firme igual um monte, outros está firme igualzinho um prego na areia, né? Pum, cai para o lado, né? E essa característica de sermos firmes, de sermos constantes, é uma característica espiritual. Um dos maiores problemas da sociedade, das famílias, dos relacionamentos, em todas as esferas que a gente participa, que a gente vê, é a inconstância, sim ou não? Tudo que você vai mexer, você se esbarra na inconstância. A gente briga com a gente mesmo para a gente sermos o quê? Para que possamos ser o quê? Constantes, para que a gente não quebre a continuidade em algum projeto. Continuamente nós temos chances de interromper alguma coisa que a gente começou. Então, eu acho bacana aqueles pais que sempre ensinam os filhos a terminar o que começou, mesmo quando não gosta, para ele avaliar muito bem quando iniciar o próximo projeto, para ver se ele vai, né? Porque eu tenho que avaliar bem, porque eu tenho que ir até o fim. Porque tem gente que está acostumada a começar e não terminar, inicia 10 projetos e não termina nenhum. Então, a inconstância é um problema sério que afeta todas as esferas, inclusive a ministerial. Quantas pessoas já começaram um ministério, começaram uma célula, começaram alguma coisa para Jesus e não continuaram? Então, queridos, vou te falar uma coisa: ser constante é um milagre. Você pode dizer amém? Fala assim comigo: ser constante é uma obra de Deus. Eu descobri isso, porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui até hoje. Porque vontades e motivos para desistir, para parar, abundam, não só no ministério, mas em muitas coisas na vida. Então, continuar projetos, continuar as coisas, é uma obra espiritual. Não dá para desconectar ser firme de estar perto de Deus. E eu quero te trazer alguns exemplos sobre isso hoje, né? Então, quando eu confio, quem eu sou quando eu confio no Senhor? A questão aqui é essa: quem eu sou quando eu confio no Senhor? Em Lucas 6,48, só para fazer referência, não precisa de abrir, Jesus ele fala sobre um tipo de pessoa que confia no Senhor e dá um exemplo sobre uma pessoa que constrói uma casa na rocha e que constrói uma casa na areia. E fala que ambas as casas têm o mesmo material, mas a diferença das duas é o solo que elas foram construídas. E as duas casas estão sujeitas às mesmas dificuldades que estão no mundo, porque as duas recebem uma tempestade, as duas recebem ventos, as duas recebem dificuldades no mundo. Só que a que foi construída na areia, ela desmorona, mas a que foi construída na rocha, ela não cai. Entende? Jesus ele não te poupa das intempéries da vida, ele não te poupa dos problemas, ele te fala: apenas construa os teus fundamentos, construa os teus projetos no fundamento correto, na rocha, que é Jesus Cristo. Você pode dar um aleluia? Porque se você fizer isso, não importa
o problema, a tempestade, a dificuldade, a adversidade, a sua casa não vai se abalar, em nome de Jesus. Em contrapartida, Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1:6, sobre aquele que duvida, é semelhante à onda do mar, que ela é agitada pelo vento. Ele depende de uma influência externa. Quantas pessoas dependem de uma influência externa? Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Tem muito crente que é assim, infelizmente, está errado. O fator que deveria influenciar o seu ânimo, a sua emoção, não são os fatores externos, mas sim os fatores internos, a sua comunhão com Deus. Muitas pessoas falam o seguinte: eu não gosto de países mais frios, países cinzentos, né? Ouço muito isso na Inglaterra, porque o clima é fechado. O clima é fechado se o seu clima interior com Deus for fechado. Não tem clima fechado no mundo se você está bem com Deus interiormente. Você pode dizer um amém? Amém. Não tem clima fechado. Vai ter sempre arco-íris nos seus olhos, mesmo que hajam tempestades. Vai ter sempre arco-íris, mesmo que hajam tempestades, porque o arco-íris é um símbolo da aliança do Senhor com a humanidade, dizendo: tem solução, eu estou aqui, conta comigo, não é? Então, a questão é, que escolha que eu faço? Que tipo de pessoa eu escolho ser? Porque é uma escolha. Como eu vou viver com Deus vai determinar se eu vou ser firme como uma rocha, firme como um monte, ou como a onda levado pelo vento. Se eu dependo das circunstâncias para ser feliz, se eu dependo do clima para ser feliz, amanheceu chuvoso, já estou depressivo. Isso é uma coisa que, se você for ver as estatísticas, afeta inclusive o mercado. Dias mais frios, dias que chove, o mercado muda, as pessoas compram menos. Sabiam disso? Porque as pessoas estão sujeitas sujeitam as suas emoções a fatores externos. E aí está o grande erro, aí está o grande problema. E quem sujeita as suas emoções a fatores externos é exatamente uma pessoa, segundo Tiago 1,6, que depende do vento da hora, do vento do momento, para determinar o tamanho da onda. E tem dia que não tem vento, tem dia que o vento é muito forte, tem dia que o vento é muito fraco. Então, é uma escolha, eu tenho que escolher que tipo de pessoa eu irei ser, eu quero ser. Eu tenho que decidir isso, porque aí vão entrar as disciplinas espirituais que eu tenho que exercer. E aqui eu quero entrar no foco da palavra, que é a coisa mais linda do mundo, que é Salmo 125, quero ler o versículo 1 e o 2 com você, que foi o versículo central que veio na minha cabeça na quinta-feira. Salmo 125, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler? Sublinha, grifa, leia isso sempre. Fala o seguinte: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam ou que não pode ser abalado, mas permanece para o quê? Para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para o quê? Sempre. Desde agora e para sempre. Eu amo essas passagens, esses dois versículos aqui. A grande questão aqui é a seguinte, aqui eu vou começar aqui a devagar e vamos falar o tempo que der para a gente conversar. Nós somos dos que confiam no Senhor ou daqueles que apenas chamam o Senhor por nome?
tem o nome do Senhor na boca, mas não confia no Senhor. Porque eu descobri duas categorias por acidente, deve ter mais, mas por acidente na pregação de hoje, eu descobri duas categorias de pessoas que Deus fala que é o povo dele. A primeira categoria são aqueles que ele fala, é o meu povo, está aqui no versículo 2. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, não é? Então que categoria é essa? São aqueles que confiam no Senhor, não é? O povo de Deus, que confia no Senhor. Mas depois eu peguei e lembrei do nosso versículo base, do nosso ministério, 2 Crônicas 7,14, que fala o quê? Que se o meu povo, que o quê? Se chama pelo meu nome. Aí depois tem uma exortação, certo? Se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. São dois versículos muito parecidos, mas eles não são iguais. Porque o primeiro versículo fala sobre um povo, que ele fala, esse é o meu povo, eles confiam em mim. E por trás desse versículo base, tem uma mensagem de edificação, sim ou não? Está edificando, está dizendo, vocês vão permanecer para sempre, vocês são como um monte de Sião, que não se abalam, né? E vocês são como, eu sou como os montes que estão em volta de Jerusalém, para te proteger. Então tem uma mensagem de edificação em Salmo 125, porém em 2 Crônicas 7,14, tem uma mensagem de exortação, porque fala, tem um povo, que também é meu, mas eles apenas se chamam de meu povo, o meu nome está na boca deles. Se você pode conferir isso, para não dizer que é a minha interpretação, você pode conferir isso em Mateus 15:8, quando Jesus cita Isaías, dizendo, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Ele cita Isaías, ele fala, estava certo Isaías, quando dizia isso. Então, se você pesquisar em Isaías, essa frase sai da boca de Isaías, e Jesus cita Isaías em Mateus 15:8. Então Jesus confirma o que eu estou dizendo, que tem uma categoria de pessoas que honra a Deus com os seus lábios, honra a Deus com louvores, mas o coração está longe de mim. Para essas pessoas tem uma mensagem de exortação. Se você se humilhar, se você buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vem a diferença? Ele quer trazer para você para o ambiente de Salmo 125. 2 Crônicas 7,14 é um chamado para viver no ambiente de Salmo 125. O propósito de Deus é te trazer para esse ambiente de Salmo 125. Por isso que é o ano do resgate. Nós somos uma igreja de resgate evangelística, uma igreja de cura, porque nós trabalhamos nesse resgate do perdido, o resgate do que se perdeu interiormente, do que está longe do Senhor, e lembrar, olha, Deus te ama, Deus está te esperando. Não fique apenas dizendo que o ama, mas também deixe o seu coração se entregar a Ele. Não honre apenas com os lábios, honre o Senhor com a sua própria vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então, que categoria nós queremos estar? Nós podemos estar nas duas, mas nós não podemos viver nas duas. Nós temos que viver na categoria de Salmo 125, porque a de 2 Crônicas 7,14 é um chamado de resgate. Olha, está me clamando? Estou ouvindo o seu clamor. Você está falando que você é meu. Ok, então você não pode ficar só nisso não.
Você tem que orar, tem que buscar a minha face, você tem que se arrepender dos seus maus caminhos, porque aí sim você vai ser o meu povo, aí sim eu vou ouvir dos céus, aí sim eu vou perdoar os seus pecados, e vou sarar a sua terra. Sarar a sua terra é um sinônimo de quê? Que não se abalam, mas o quê? Fala mais forte. Permanecem para sempre. Não parece? Sarar a nossa terra com permanecem, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando eu sou curado, quando eu tenho esse concerto com o Senhor, eu sou como os montes de Sião, que fala em Salmo 125. Então, qual que é a diferença entre as duas categorias? Fala assim comigo, atitude. Fala forte, mas fala com atitude. Fala assim, atitude. A diferença é a atitude, é a ação, é a iniciativa. É quebrar a inércia, é fazer alguma coisa. Nem que seja uma pequena coisa. Aquela coisa mais difícil do mundo, que é uma oração. O tanto que o negócio é espiritual, gente, que o diabo trava uma oração. Parece que a sua língua tem 30 toneladas. Parece que o seu pensamento tem peso. E nem em pensamento você consegue, às vezes, orar para quebrar a inércia. Fala assim, misericórdia, Jesus. O tanto que é uma obra espiritual do maligno. Então eu tenho que ter atitude, pelo menos para esse pequeno grande passo, que é um grande passo, que é a oração. A oração de entrega, a oração de pedir ajuda, a oração de pedir socorro, a oração de arrependimento, a oração, falar com o Pai, falar com o único que pode mudar a tua história. Fala com o pastor, fala também, mas eu não mudo sua história, eu não mudo sua vida, Deus muda a sua vida, Deus muda a sua história. Porque conselho, se fosse bom, eu até vendia, o povo não ouve mesmo. Você tem que falar com Deus, e confiar no Senhor, porque o que muda a sua vida é confiar no Senhor, é a confiança no nosso Pai. Fé, fala assim comigo, fé. Fé. Então, o que é o Monte Sião? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o versículo. O Monte Sião é a própria Jerusalém. Hoje está em cima do Monte Sião a cidade de Davi, que foi sitiada pelos jebuseus. Davi foi lá e tomou, construiu o palácio de Davi. Então o Monte Sião hoje é aquele monte enorme que hoje se situa em Jerusalém. São os montes de Sião, que fala aí, que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Então, quero te trazer aqui algumas curiosidades para a gente fazer um paralelo. Primeiro, o que quer dizer Jerusalém? Jerusalém, Salém quer dizer paz, cidade de paz. Deus, eu sou apaixonado por geografia bíblica, pela geografia, pela geologia, isso mesmo, geologia, as rochas, a composição, a altura de Israel, porque para mim é como se Israel pregasse sozinha. Os montes pregam, as rochas pregam, a disposição que Deus construiu aquela cidade é perfeita. A cidade anuncia Jesus, como já preguei, por exemplo, quando Jesus pergunta para Pedro quem é o Cristo, ele está em frente à fonte, em Bânias, em Cesareia de Filipe, se eu não me engano, que simboliza a fonte que é Ele próprio, que é Cristo, que é uma água que sai da rocha, não é? A neve do Monte Hermon é derretida, é o único monte
em todo lugar, eu nunca vi um monte igual a esse, que na sua base não tem terra que drena. Ele tem uma rocha na sua base, e essa água bate nessa rocha, e ela não pode descer mais, ela volta a subir, e ela sai pela rocha. Então a nascente do Jordão, que é a terceira nascente e é a principal, que é a maior, olha só, gente, a geografia, a geologia prega, fala sobre Jesus, fala sobre Deus. Então, essa fonte simboliza Jesus. Depois tem mais duas fontes. Essas três nascentes se encontram, e as três nascentes formadas, elas iniciam o rio Jordão. Então, Pai, fala assim comigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha a perfeição, olha a simetria. Olha a simetria. E Cristo pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro entende, no ambiente certo, na nascente certa. Jesus, ele não foi lá por acaso, e não fez a pergunta qualquer, naquele lugar por acaso. Ele foi de forma didática, para ensinar, para anunciar aos seus discípulos que ele era o Cristo, na nascente que o representava. Porque a forma como Deus criou, por isso que é uma cidade santa, não é por acaso. Parece que Deus construiu com as suas mãos aquele local. Então nós podemos aprender muito com a geografia, com a geologia. Então, cidade santa, cidade de paz, cidade da presença de Deus. E o Monte Sião, ele tem mais ou menos 800 metros de altura. 800 metros de altura. O único monte que eu encontrei, que eu fui pesquisar, não tem muitos dados, fiz uma breve pesquisa. O único monte maior que tem, que é o Monte Sião, que é o de Jerusalém, é o Monte Hermon, que quer dizer Monte Pai. Monte Pai, não é? Que é lá bem distante de Jerusalém. Então, 800 metros de altura é o ponto mais alto. A pessoa, para se chegar a Deus, se chegar até a paz, se chegar até a presença do Senhor, tem que subir, tem que pagar um preço, tem que deixar para trás o pecado, né? É igual aquilo que eu sempre prego em relação ao bom samaritano, que o levita, o fariseu, descia, né, de costa para Jerusalém, mas o samaritano, ele subia de frente para Jerusalém. Atitude, posicionamento, não é? Uns de costa para onde Deus se manifesta, mas o que estava de frente, que era o samaritano, que não era eleito para ser alguma coisa, mas ele estava de frente para onde Deus se manifestava, estava de frente para onde a paz do Senhor imperava. Esse teve um coração diferenciado e ajudou aquela pessoa moribunda no meio do caminho, né? Então, uma cidade alta. E o que eu quero te chamar a atenção? Você conseguiu aquela foto, Jéssica? Põe aquela foto. Essa foto aqui, não é uma foto, foi um vídeo que eu fiz em 2015 e fiz um print. Dá para apagar aqui? Está meio ruim porque quebrou a resolução. Mas aqui, vocês estão conseguindo ver aqui atrás de mim? Estão conseguindo visualizar? Aqui são montes. Isso aqui foi da primeira vez que eu fui em Israel. Eu estou lendo no vídeo esse versículo aqui, que eu estou lendo aqui hoje. Esses montes que estão atrás aqui de mim, são montes que estão em volta de Jerusalém. Aqui nós estávamos indo em caminho do Mar Morto, que é mais de 1000 metros abaixo do nível do mar, ok? Descendo sentido Jericó. E nós paramos aqui, que eu achei a coisa mais linda do mundo, e eu vi esses montes, lembrei do versículo na hora, e falei, que eu tenho que parar aqui. Nós paramos ali um pouquinho, e oramos, e eu fiz um vídeo, eu li a Bíblia, e foi muito bom.
Agora, eu quero que você tome atenção a um aspecto muito importante, que eu não trouxe por acaso aqui essa foto. Esses montes aqui, nenhum deles tem 800 metros de altura, certo? Concorda comigo? É básico saber isso, sim ou não? Só de você olhar. Nenhum deles tem. Vocês conseguem visualizar Jerusalém aqui? Conseguem visualizar? Não. Mas Jerusalém, o Monte Sião, tem 800 metros de altura e está por trás desses montes. Como é que você não consegue visualizar um monte por trás de montes menores que é maior do que esse monte? Olha que coisa perfeita. Como é que Deus trabalha? Então, eu queria que você visse com os seus olhos, porque se eu pregasse só o que eu vou falar aqui hoje, sem você ver, você não ia acreditar. Então, você está vendo aqui uma linha onde tem os montes, atrás está Jerusalém, que é um monte de quase 800 metros de altura, e você não consegue visualizar um monte maior do que esses montes aqui, a olho nu, ok? Pode tirar e pode ligar a luz. Pastor, você quer chegar aonde com isso? O que fala o versículo? Vamos voltar no versículo para a gente entender. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Fala assim, eu sou como o monte de Sião. Então, primeira revelação que eu quero te dar aqui. Quando eu confio no Senhor, quando eu escolho viver nesse ambiente onde eu me fortaleço no Senhor, mesmo eu tendo uma grande importância, sendo grande para Deus, conquistando grandes coisas, Deus tem o poder de me tornar invisível aos olhos dos meus inimigos. É o que acontece aqui. Não sei como, eu não sou perito, mas eu sei que na prática é o que acontece aqui. Montes menores tornam invisível um monte maior. Tira a ambição da maldade, tira a ambição do inimigo, atrapalha o planejamento do inimigo contra a cidade santa, contra tomar a cidade santa. Deus prepara um ambiente onde Ele vai dificultar o máximo possível o caminho do engano, do inimigo, para tocar, para afetar a minha vida e a sua vida. Estão entendendo? Porque Ele fala, aqueles que confiam em mim são como o monte de Sião. Então a primeira lição, Deus nos torna invisíveis ao mal. Ele nos coloca, quando nós estamos na presença dEle, no ambiente onde Ele se manifesta. Eu estou no ambiente do Éden. O que é engraçado é que se você for fazer aqui um paralelo, né? A teologia chama Jesus de segundo Adão, certo? Sim ou não? Talvez você não saiba. A teologia compara Jesus Cristo como o segundo Adão, porque o primeiro Adão errou e nos tirou do Éden. Jesus, sendo o segundo Adão, metaforicamente falando, ele nos resgata para a presença de Deus. Porque Éden quer dizer isso, o lugar da presença de Deus. Mas, se você for lá atrás em Gênesis, você vê que quando Adão ele é expulso do Éden, Deus coloca um anjo para que não se possa ver nem voltar, fica invisível, certo? O Éden fica invisível aos olhos de Adão, ele não tem mais acesso ao Éden. Mas se Jesus é o segundo Adão, e ele me dá acesso a esse Éden de novo, então eu voltei a entrar no Éden, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, se eu estou no Éden, eu estou invisível aos olhos de quem não está no Éden. Eu estou invisível aos olhos de quem não está conectado com o Senhor. Eu estou invisível aos olhos de quem só tem iniquidade e maldade no seu coração.
Você pode dar um aleluia aí? Está feliz com a novidade aí? Deus te ama sobremaneira. E Ele te torna invisível aos olhos dos seus inimigos. Então, essa é a primeira lição que eu tirei aqui. Segunda lição que eu obtive. Da mesma forma que quem olha daqui de fora para dentro não enxerga Jerusalém, o inverso acontece. Quem está lá está na posição privilegiada, mas quem está em Jerusalém consegue visualizar todo o panorama, ver de longe qualquer hostilidade. Então, quando eu sou uma pessoa que confia no Senhor, Deus não só me torna invisível contra as hostes malignas, contra as investidas do mal, mas Ele amplifica a minha visibilidade. Ele amplifica a minha capacidade de detectar o perigo, porque Ele me põe numa altitude diferenciada. A nível espiritual, Ele me coloca numa altitude diferenciada. E eu passo a conseguir identificar mais rápido e melhor aonde estão os perigos da vida. Quero ouvir um amém. Eles estão muito caladinhos. Ou estão gostando muito, ou estão achando... Deus, Ele faz isso. Ele não fica por aí. Ele não apenas te torna invisível, mas Ele te amplifica a visão. Porque quanto mais perto de Deus você está, mais sintonizado com a visão do Senhor você está. Você pode nunca ter a visão que Deus tem, mas a sua visão ela é amplificada, porque você está perto da visão do teu Pai, do teu Criador, do teu Redentor. Então a sua visão ela é corrigida, e a sua sensibilidade ela é influenciada. Por isso que um samaritano que era desprezado pela sociedade, teve sensibilidade no seu olhar para ajudar alguém à beira do caminho. Mas outras pessoas que deveriam ter essa sensibilidade, porque estavam de costas para Jerusalém, não tinham mais o seu olhar ungido para ver além, para ver coisas que o mundo natural não vê com facilidade. Então, você não sabe o tanto que a gente é privilegiado, porque Deus nos dá um discernimento, nos dá um faro, nos dá um feeling que nos protege, que nos dá certeza de alguns caminhos, que nos põe uma dúvida enorme às vezes sobre outros. E Ele diz: onde tem dúvida, não insiste. Onde tem dúvida, eu insisto, aí existe pecado. É o que fala a Bíblia. Então, Deus, quando eu sou alguém que confia no Senhor, e eu sou como um monte de Sião, Ele não só me torna invisível, mas Ele me dá, Ele amplifica a minha visão, a minha visibilidade. Você não tem os olhos postos só no hoje, você tem os olhos postos na eternidade. Você pode dar um aleluia? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Nosso projeto não é temporal mais. Se o seu plano é temporal, falta um pouquinho de comunhão com o Senhor. Porque o nosso plano de carreira não termina com 80 anos de idade, com 90, com 60. Ele não termina simplesmente. Ele pode findar aqui na terra. Mas o meu plano de carreira é projetado contando com a eternidade. Eu não estou projetando só para viver até os 50, até os 60, até aos 80 e aposentar. Não, eu estou projetando para a eternidade. Então, como eu conduzo a minha vida, como eu faço os meus projetos, como eu visualizo o meu futuro, eu revelo a fé que está dentro de mim. Se eu sou um crente de ir na igreja, ou se eu sou um crente salvo. Que isso, pastor? Existe isso? Não existe, mas eu tenho que falar assim para você entender.
Não existe, mas eu tenho que falar assim para você entender. Que tem o cara que só vai na igreja, mas não encontrou a salvação. Um dia eu ouvi uma pregação do americano, numa Sara Nossa Terra, lotada, no Brasil. O cara pregou muito tempo, ele não é como eu, prega só meia hora, ele pegou quase 1 hora. O que foi, amor? Você está assim, torcendo a cara. E aí ele pregou, e falou sobre salvação. E ele fez uma pergunta que me deu vergonha depois no final. Fiquei feliz por um lado, mas me deu vergonha por outro. Quem tem dúvida da sua salvação, vem aqui à frente. Meu amigo, eu fiquei assustado com a multidão de gente da Sara Nossa Terra, que saiu das cadeiras e foram todo mundo à frente, porque tinha dúvida da salvação. Todo mundo focado em prosperidade, em ganhar isso, ser aquilo, unção daquilo, mas não tem dúvida da salvação. Você só vai na igreja? Fiquei feliz por quê? Porque eles têm dúvida, tiveram um alerta, tiveram um despertar e foram lá, né? Ter a certeza, ter a convicção, fazer um concerto com o Senhor. Mas essa certeza ou essa dúvida determina como eu projeto a minha vida, projeto a minha carreira, o meu futuro na terra, a minha agenda no dia a dia. Então deixa Deus amplificar a sua visão. Você pode dizer amém? Fala para o teu irmão aí, fala para o teu irmão, deixa o Senhor amplificar a sua visão. Visão tem a ver com mediocridade ou nobreza. Você pode ver que a galinha, ela tem os olhos bem juntinhos, né? Junto ao bico. Ela vê muito curtinho. Ela é feita para ver só aqueles buraquinhos e pegar as minhoquinhas ali e tal. A águia tem uma anatomia diferente. Ela tem um olhar que vê longe, e os olhos são mais separados, o bico diferente. Ela tem um olhar, ela vê de longe a sua presa. É uma ave nobre. Então, Deus, inclusive tem versículos que nos comparam como águias, não é? Então, deixa o Senhor influenciar a sua visão. Terceiro ponto que eu quero falar com você. Por mais que Deus te torne invisível, por mais que Deus altere a sua visão, não tem jeito de você parar totalmente os inimigos, certo? Vamos ser lógicos. Quantas vezes Israel foi tomada ou foi sitiada? Várias vezes. Várias vezes ela foi destruída. Várias vezes inimigos entraram por dentro de Israel e tomaram tudo. Tempos onde os reis não tinham comunhão com o Senhor e ficavam expostos aos ataques dos inimigos. Então, por mais que Deus me torne invisível, por mais que Deus aumente a minha visão, se o inimigo, mesmo sem poder ter todas as condições para me atacar, quiser, ele vai se mover, certo ou errado? Certo ou errado? Então, uma pergunta estúpida: os montes, as montanhas conseguem lutar por você? Está com medo de responder? Não, a montanha é a montanha, está parada, ela obstrui a visão, mas ela não pega numa espada, ela não pega num arco e flecha e vai jogar no inimigo. Ela não vai lutar por você. Então, a terceira revelação é que o nosso socorro, quando o inimigo chega a ser ousado o suficiente para avançar contra mim, é que o nosso socorro ele vem do Senhor. Você pode dizer amém? Salmos 121, 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro
vem do Senhor. Se eu não me engano, o versículo 1 fala, de onde virá o meu socorro? Não é isso que fala? Eu não anotei aqui. Você pode pôr o 121, versículo 1, por favor? Para a gente ler ele completo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, por quê? As defesas caíram, não foi? Algum inimigo muito ousado insistiu e quis subir um monte, mesmo sem saber que exército estava por trás. Então, o que fala o salmista? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Porque os montes não foram suficientes. Vão existir alturas da nossa vida que os montes não vão ser suficientes, que as circunstâncias naturais que Deus construiu para nossas vidas não vão ser suficientes. E eu tenho que olhar para os montes e dizer, de onde virá o meu socorro? E vem a resposta no versículo seguinte, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Então nós temos que saber e sermos maduros para isso. Isso também tem a ver com quando Deus estica a sua visão, Ele te avisa do perigo. Eu lembro que há um tempo atrás, bem no princípio da minha caminhada de estudo, estava até falando com a Honória mais cedo sobre isso, eu não tinha lido nem a Bíblia toda ainda. E eu lembro que eu estava no meu trabalho, eu estava nesse dia numa função, que eu estava num departamento que eles iam lá só para levantar algum material, então eu ficava muito tempo parado. Só porque tinha que proteger, que eram coisas de valor, então tinha que ter alguém, tipo uma jaulinha, tinha que ter alguém na portaria para fazer, só para fazer algum controle do que saía e a pessoa assinava. E lá, quando eu estava parado, não via ninguém, eu ficava lendo a Bíblia. Eu ficava orando. Aí, do nada, veio no meu ouvido, gente, uma das minhas primeiras experiências espirituais, assim, além do sentir, do vir à mente, de vir no ouvido. O nome é o seguinte, Senaqueribe. Eu falei, que esquisito, não sei que nome é esse. Eu gravei esse nome para não esquecer, porque eu nunca tinha ouvido esse nome, um nome diferente. Não podia ser invenção da minha cabeça, porque eu desconhecia esse nome totalmente. E eu anotei e fiquei E eu falei, deixa eu ver na Bíblia se tem esse nome. Eu abri a Bíblia e falei, Senaqueribe. Eu escrevi certinho. Quando eu vou ler a passagem, é aquela passagem onde o rei Senaqueribe sitia Jerusalém, fica em cima dos montes com todo o seu exército, envergonhando, apontando o dedo, mas uma coisa assim terrível. E Deus falou no seu espírito, segura a onda, tempos difíceis virão, tempos de vergonha. Rapaz, eu falei, não pode ser. Isso é ruim? Não, porque Deus, Ele amplifica a sua visão, inclusive para te preparar para tempos de adversidade. Não deu 3 semanas, a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas foi importante lembrar do tempo onde Deus me avisou. Lembra de Senaqueribe? Lembro. Faz o que fez o povo. Ora como orou o povo. Confia como confiou o povo, porque fala a Bíblia que o Senhor pelejou por eles, porque eles não tinham exército suficiente para vencer o rei opositor. E o próprio Deus venceu essa batalha para Israel. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Foi uma experiência difícil de se passar, mas foi uma experiência espiritual, onde eu fui avisado. E não foi a primeira vez que eu fui avisado de um problema, de uma maldade, de um levante. Não foi a primeira vez. Constantemente
Deus me avisa, me alerta de diversas maneiras que coisas vão acontecer. Porque existem situações que os montes não são suficientes. E como é que Deus faz? O que podemos esperar quando isso acontece? Quero te levar para um versículo para você entender melhor. Como os montes não podem lutar, Deus luta por você. Você pode dizer amém? Fala assim para o seu irmão, fica tranquilo. Deus, o meu Pai e o seu, tem um exército poderoso e numeroso só para você. Amém, queridos? Abre lá comigo em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler o versículo 15 a 17. Só resumir que a situação. Eliseu está sendo ameaçado, mas muito confiante. Ele não está preocupado. E ele tem um discípulo desesperado. Eliseu, nós estamos liquidados. Eliseu, nós vamos morrer. Acabou nossa vida. Ou tanto de gente, ou o exército todo inimigo, e só eu e você, nós somos profetas. Ele sabe quem nós somos. Nós somos os primeiros a morrer. Toda a guerra é assim. Quem morre primeiro é o pastor. Todo mundo sabe disso. O pastor vai na frente e morre. E Eliseu calmo. E o moço desesperado, e Eliseu calmo. E fala o seguinte, vamos ler aqui, versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Como é que você fala um negócio desse, não tenha medo? O homem é mais do que um profeta, é um anjo, né? Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Um carnal fala assim, além de profeta, é doido, está gagá, pirou de vez, está só eu e você. Aí você fala, aqueles que estão conosco são mais do que eles. Meu Deus do céu, o cara está pirado, ele não sabe matemática. 1, 2, exército, não sabe matemática. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Essa é a oração que nós temos que fazer às vezes, sabe? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja todos os recursos que o Senhor colocou a meu favor, tudo que eu posso fazer em teu nome, todas as heranças que eu tenho, que o Senhor me deu. Abre os meus olhos em nome de Jesus, amém? Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja o que eu vejo. Amplifica a visão desse menino, está vendo pequeno, não está andando, ele está andando comigo, mas não está andando com o Senhor. Olha que loucura, um discípulo de um profeta, que andava com o profeta, mas ainda estava andando um pouquinho longe de Deus. Quantas vezes isso acontece? Ou eu alerto aqui a igreja, para você não apenas vir à igreja, mas ser igreja, não se converter à igreja, mas se converter a Jesus e ser igreja. Tem pessoas convertidas à igreja, pense nisso. Não se converta à igreja, se converta a Jesus e seja a igreja. Esse é o convite. Não tem como você se converter à igreja, a igreja não salva. A igreja é um corpo, ela é um organismo, ele é o corpo de Cristo, ponto. Ela já é salva, ela não salva, ela já é salva. Aí Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Assim é a minha vida, assim é a sua vida, amém? Que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, para você poder ver quantos recursos, quanta proteção, quando os montes falharem, quando algum inimigo desavisado tentar ousar um pouquinho mais contra você, lembre-se
tem um exército com carros e cavalos de fogo, prontos para guerrear, a tua guerra para guerrear, a teu favor. Peça que o Senhor abra os teus olhos, aumente a sua fé, porque você pode muito mais do que você imagina em Cristo Jesus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, em nome de Jesus. Amém? Para a gente encerrar, quarto ponto. Toda estrutura, obrigado. Toda essa estrutura que eu falei aqui agora, das montanhas, demonstra o quão perfeitos são os planos de Deus. Então, tem três coisas que eu vejo aqui no conjunto de Sião, né? Sião, os montes em volta e aquele ambiente invisível que a gente não vê, que está a nosso favor, né? Então fala assim comigo: plano de proteção. Mas fala como quem crê, gente. Fala junto também, não fala separando, plano com proteção. Fala 1, 2, 3, vai. Plano de proteção. Fala plano de salvação. Plano de sustentação. Esse ambiente me lembra o plano de salvação em Cristo Jesus. Olha que louco, né? O Monte de Sião é o plano de proteção. Quem está no Monte de Sião está protegido. Quem está no Monte de Sião está salvo, porque o resgate chega. Jesus é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso maior monte que se interpôs para interceder por nós a nosso favor com o Senhor e para nos proteger dos nossos inimigos, contra os nossos pecados. Então, plano de salvação. A cruz é o maior monte de proteção que você pode imaginar. A cruz é o centro. Quando eu vou para a cruz, quando eu entendo a cruz, eu estou protegido. Eu tenho esses montes à minha volta. E plano de sustentação, porque nos 2 versículos fala o quê? E permanecem para o quê? Para sempre. Segundo, e permanecem para o quê? Para sempre. Ou seja, ele me lembra do plano de eternidade, do plano de vida eterna. Então, a própria estrutura anuncia o plano que Deus determinou para a humanidade no futuro, em Cristo Jesus. Não sei se eu estou viajando muito, se você não está conseguindo me acompanhar, mas eu às vezes sou assim mesmo, eu vou um pouquinho longe. Mas eu vejo Cristo em todos os detalhes ali. Tudo anuncia a Cristo, anuncia o plano de Deus para a humanidade, o quão importante seria Cristo e o papel dele para nós. Então, proteção, salvação e sustentação. Jeremias 29:11 fala o seguinte: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então Deus sabe, Ele tem planos maravilhosos para mim e para você, amém? Então nunca mais esqueça disso. Deus, Ele quer te mandar para o ambiente do Salmo 125, a certeza inabalável, uma confiança inabalável no Senhor, porque o que vai te fazer ser como o monte de Sião, não é o pastor profetizar, não é você ler 10 vezes o versículo e decorar, mas sim a sua confiança no seu Deus, a sua confiança incondicional no teu Pai. Não dependa que fatores exteriores influenciem as suas emoções, mas sim que a sua confiança em Deus te torne sólido, constante, independente da circunstância. Lembre de Davi, quando veio de uma batalha, de uma vitória, veio de uma vitória maravilhosa com seus soldados, chega em casa
toda a sua família sequestrada, a sua e de todos os seus soldados, a ponto dos seus próprios guerreiros o culparem e quererem ir contra ele. E fala a Bíblia, e Davi se fortaleceu no Senhor. Ele ficou tão forte que ele emprestou essa força para os guerreiros dele. Ele deu essa força para os soldados dele. E foram lá e resgataram as suas famílias. E trouxeram mais despojos ainda. Amém? Então, seja alguém que confie no Senhor. Porque a promessa é clara. Você vai ser como o monte do Sião, os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre, em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Fala, eu recebo em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fica de pé onde você está. Vamos orar. Vamos selar essa palavra em nossas vidas. Louvar a Deus pela sua revelação. Deus te ama, Ele te guardou na sua aljava, te torna invisível aos seus inimigos. Tamanho o seu amor. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua revelação. Porque o teu Espírito, Senhor, de revelação e de sabedoria está no meio de nós. E detalhes que parecem pequenos e são tão importantes e nos enche tanto, nos edifica tanto. Como é bom lembrar que mais são aqueles que estão ao nosso favor. Todo o teu exército de cavalos, de carros, soldados, de fogo, Senhor, para pelejar nossas guerras. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Não há Deus como o Senhor, Pai. Eis aqui o teu povo, Senhor. Pai, se há aqui alguém com ânimo dobre, com coração duvidoso, como fala Tiago, como as ondas do mar, levadas como o vento, que hoje essa dúvida caia por terra em nome de Jesus, que esse coração venha a ser cheio de fé, cheio do teu Espírito Santo, cheio da convicção do teu poder, de quem o Senhor é. Faça de cada um aqui, Senhor, como um monte de Sião, que não se abala, Senhor, mas permaneça para sempre, para que essa promessa venha a ser viva e constante em nós. Que não sejamos apenas pessoas que tenham o seu nome em nossas bocas, mas também que possamos o honrar com nossos corações. Que hoje, Senhor, o que o Senhor fala em 2 Crônicas 7,14 possa acontecer. Que possamos, Pai, se estávamos distante do Senhor e só de boca perto, que possamos hoje, Pai, nos humilhar, buscar a tua face, nos arrependermos, porque sabemos que quando fizermos isso, debaixo da tua palavra, porque o Senhor próprio assim orienta, o Senhor vai ouvir dos céus, perdoará os pecados e vai iniciar o processo de cura, o processo de solidificação, o processo de construção dessa casa numa rocha, num forte alicerce que é Cristo Jesus, onde nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade pode derrubar e pode abalar, Senhor. Enche nossos corações de uma fé inabalável, que a sua igreja venha ser uma igreja que confia plenamente, totalmente no Senhor, porque o Senhor é o Deus soberano. Não importa a situação, se ela está boa hoje, se não está tão boa, o Senhor é o mesmo Deus em qualquer situação, e me ama do mesmo jeito, e tem planos do mesmo jeito para mim, porque eu li aqui, Senhor, que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, Pai. Então, Senhor, eu ponho na tua presença, Pai, cada irmão meu, cada filho teu, filha tua, Senhor, Pai, que nesse momento o teu Espírito Santo possa estar fluindo, os teus anjos no nosso meio, Pai, confirmando, derramando o óleo de unção em suas cabeças, confirmando e selando
cada um deles para esse novo ambiente, para essa realidade. Para quem já se sentia assim, que se confirme esse sentimento. Mas para quem não se sentia assim, que hoje venha para esse coração esse sentimento, Pai, de proteção, de fé inabalável, de alguém amado, protegido, escolhido do Senhor. Que o Senhor torne invisível, amplifica a visão e põe um exército celestial a favor de cada um de nós. Eu os abençoo e eu profetizo em nome de Jesus que cada palavra, cada ponto aqui ensinado hoje vai estar sobre cada um deles, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, os filhos de seus filhos, em nome de Jesus, com um propósito: o teu nome ser glorificado. E eles vão abrir a boca e vão dar testemunho para glorificar o teu nome, porque o Senhor nos chamou para sermos as suas testemunhas, não só aqui, mas em Samaria, na Judéia, em todos os confins da terra, Pai. Então eu os abençoo, eu ministro essa unção, essa autoridade, esse ambiente, essa atmosfera sobre a tua igreja, em nome de Jesus.